que a gente tem para ver hoje é a precipitação com sulfeto. O caso do sulfeto é um caso interessante por causa que eu tenho certos metais que para precipitar, eles precipitam a precipitação seletiva antes de ela ocorrer. A gente precisa de um agente precipitante que precipite uma grande quantidade de metais. O agente precipitante de escolha então é o sulfeto. Geralmente em laboratório a gente usa tiocetamida, mas também existe a possibilidade de usar o ácido sulfídrico propriamente dito. A tiocetamida, apenas por questão de curiosidade, ela nada mais é do que uma tiocetona. Então seria basicamente isso daqui. Só que uma das formas também de se fazer isso seria direto na fonte, que é o ácido sulfídrico. Qual que é a desvantagem do ácido sulfídrico? Primeiro, é um gás, o que dificulta a manipulação. Ele é difícil de você manipular, o cheiro é ruim, você tem uma dificuldade na forma de controle dessa precipitação, o que com a tiocetamida é mais simples. Além do fato que guardar esse gás é mais complicado. A tiocetamida, quando a gente utiliza, a gente acidifica o meio e ela gera ácido sulfídrico no local, coisa que ali eu acabo perdendo. Mas independente se o ácido sulfídrico vai ser gerado no local ou se ele vai ser inserido no meio reacional, quando o ácido sulfídrico é inserido, o que vai acontecer? A gente vai ter a ionização desse ácido. E ela acontece em duas etapas. Por quê? É sempre bom lembrar, o ácido sulfídrico ele é um ácido diprótico. Portanto, a sua ionização ocorre em duas etapas. Então, a primeira etapa, o primeiro hidrogênio do ácido sulfídrico sofre a sua ionização. Na sua segunda etapa, o segundo hidrogênio do ácido sulfídrico sofre a ionização. Então, a equação geral que descreve isso é essa daqui. Bom, o ácido sulfídrico ele apresenta características interessantes, que é o fato que ele tem uma baixa solubilidade na solução. E como que a gente vai verificar isso? A gente verifica isso, se eu tenho um ácido fraco, eu verifico isso por meio do Ka desse ácido sulfídrico. O seu Ka é 1,1 vezes 10 a menos 22. Um Ka bastante fraquinho mesmo. E se a gente admitir que eu vou utilizar um ácido sulfídrico na concentração de 0,1 molar, que é a quantidade geralmente usada ali, se a gente colocar esses dados dentro da constante de acidez, a gente tem uma relação entre a quantidade de H+, e a quantidade de sulfeto, que é do meu interesse, na casa de 1,1 vezes 10 a menos 23. Então, admitindo que o ácido sulfídrico vai ser sempre 0,1 molar, a gente tem que esse quociente aqui, ele vai ser uma constante de 1,1 vezes 10 a menos 23, lógico, se feito nas condições de temperatura e pressão descritas no experimento. E aqui a gente tem um fato interessante também, que é o seguinte: quando a gente vai escrever essa situação aqui, a gente tem que a concentração do hidrogênio, ele sempre vai ser acompanhado do 2 aqui, que é em relação ao coeficiente estequiométrico, e a concentração do sulfeto fica sempre normal. Então aqui só uma correçãozinha que não colocaram o 2 aqui dentro, e isso é importante para a gente poder trabalhar com isso. Consequentemente, então, o que a gente faz? A gente, no caso, borbulharia o ácido sulfídrico dentro da solução, e existe todo um aparato técnico para fazer isso. A concentração 0,1 molar, 25 graus, pressão de 1 atm, e aí a gente tem aquela situação. A partir do momento em que eu borbulho isso aqui dentro, por ser um ácido, ele vai me gerar um ambiente ácido. E esse ambiente ácido, ele vai requerer um pH específico para que ele funcione. Então, uma das coisas legais que a gente tem quando a gente tem aquela relação lá de 2H+ vezes a quantidade de S menos 2, isso aqui dando 1,1 vezes 10 a menos 23, é que a gente pode calcular duas coisas: a quantidade de sulfeto e o pH necessário para que isso aconteça.
Então a gente tira duas coisas numa tacada só. Onde a gente pode gerar uma relação aqui que é até um tanto quanto relativamente prática. Qual seria essa relação? Admitindo que aquelas quantidades lá, não esquecendo que existe um 2 aqui dentro, ela gera essa constante aqui, a gente pode aplicar menos log em tudo. Então a gente pode colocar o que acaba fazendo aqui. Se a gente aplicar menos log na equação toda, o tão famoso fator P, é só lembrar do pH, porque ele chama pH, é porque é menos log de alguma coisa. A gente, fator P não, função P, a gente teria que, aplicando o menos log em tudo aqui, a gente gera essa relação aqui. O tal do PS, que é a mesma coisa que o pH, o 23, porque o menos log disso daqui torna-se 23, menos 2 pH, porque, como eu disse, nós podemos esquecer que aqui dentro existe um 2 que estava sendo ignorado e não pode ser ignorado. Então, por isso, 2 pH. Então, existe essa relação aqui. Se eu quiser saber a quantidade de sulfeto, eu posso usar essa fórmula. Se eu quiser saber o pH necessário, eu também posso usar essa fórmula aqui, desde que a quantidade, a concentração do ácido sulfídrico seja 0,1 molar. Se não for 0,1, aí já não dá para utilizar essa fórmulazinha aqui. E aqui tem um gráficozinho bem interessante que mostra esse comportamento. Que esse comportamento ele é linear até um determinado pH. A partir de um determinado pH, ele deixa de perder a sua linearidade. Então, passa a não obedecer essa função matemática que a gente gerou aqui. Então, isso aqui é válido para pHs de 0 a 8. Passou de 8, a gente perde essa linearidade, que é essa faixazinha aqui. E aí, isso aqui já não pode ser mais aplicado. Aí, nesses casos, a gente tem que utilizar de outras ferramentas para o negócio poder dar certo. Então tá, vamos a um exemplo interessante aqui. Como eu disse, existem outras formas de a gente gerar esse sulfeto. Aqui é descrito, por exemplo, o uso do sulfeto de amônio. Também pode ser uma situação em meio de um tampãozinho amoniacal aqui, onde dessas condições a gente consegue um pH 10 e aqui dentro dessas condições eu consigo a quantidades interessantes. Então uma forma alternativa de a gente trabalhar isso que não seja usar o ácido sulfídrico. Por algum motivo a professora não colocou a tiocetamida, mas também não tem problema não. Aqui ela traz um exemplo bem interessante. A gente borbulhou o ácido sulfídrico para uma solução contendo zinco, a concentração do zinco é de 0,01 mol por litro, e aí ele quer saber como que eu precipito 99,9% de zinco, ou seja, uma precipitação quantitativa. Qual que seria o pH necessário para a gente conseguir isso aqui de forma efetiva? Então, qual que é o pH que eu preciso para que isso aqui aconteça? A primeira coisa que a gente tem que ter em mãos eu sei que a concentração é 0,01 mol por litro, e ele quer que o 99,9 precipite. Então, quanto que vai ficar solúvel? Quanto que equivale esse 0,1? Ou também poderia fazer o inverso. Quanto que equivale o 99,9? Tanto faz. Bom, se 0,01 equivale a 100%, X vai equivaler a 0,1%. Fez as continhas, pá, deu 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Por que a opção aqui foi o que está solúvel? Porque a gente precisaria chegar nesse valor, querendo ou não. Porque quando eu adicionar um sulfeto, eu vou ter a formação de sulfeto de zinco. E o sulfeto de zinco, ele vai gerar um equilíbrio onde uma parte vai ficar na forma de zinco mais 2, a outra parte na forma de sulfeto, e o equilíbrio que descreve esse tipo de situação aqui é o famigerado KPS. Então, possivelmente o exercício vai te dar essa informação, ou você busca essa informação numa tabela, e a partir do KPS, a gente consegue extrapolar algumas coisas. Por quê? Eu já sei a concentração de zinco que vai estar presente. Se eu sei a concentração de zinco, e lembrar que o KPS é a concentração de zinco vezes a concentração de sulfeto, segundo essa formulazinha aqui de cima, e eu já sei a concentração de zinco, que é equivalente a 10 a menos 5,
O KPS eu consulto na tabela, também é um valor conhecido. Eu consigo achar a concentração de sulfeto. É basicamente isso que a gente fez. Aqui o KPS é 1,6 vezes 10 a menos 23. A concentração de zinco a gente já calculou que é 10 a menos 5. E agora me falta a concentração de sulfeto. A concentração de sulfeto, fazendo as continhas, a gente chega ao valor de 1,6 vezes 10 a menos 18. Como eu vou partir de um sulfeto na concentração de 0,1 molar a 25 graus Celsius, a gente já tem uma regra que estabelece o que acontece quando a gente obedece essas condições. A gente tem que a concentração do H+, e a concentração do sulfeto, sob essas condições, obedece uma constante, que é do 1 vezes 10 a menos 23. Como eu alterei a concentração de sulfeto, por causa da situação ali, o H+ vai se adaptar de forma a isso aqui gerar essa constante. Portanto, a gente tem que o valor disso aqui é mantido, o valor do sulfeto já foi calculado lá atrás, agora eu preciso do valor do H+. Fazendo as continhas, a gente chega ao valor de 2,6 vezes 10 a menos 3. Aplicando menos log nisso aqui, a gente chega a um pH de 2,6. Então, para que aquilo aconteça, o mínimo que eu preciso é um pH de 2,6. Aí, fazendo o controle ali, ajustar o pH, eu consigo uma precipitação quantitativa. Então, é basicamente isso que a gente está estabelecendo aqui. Então, aqui, novamente, a gente tem dois metais. A gente tem o cádmio e a gente tem o zinco. O que vai acontecer, então? No primeiro momento, a gente tem que, com um ajuste correto do pH, eu consigo precipitar quantitativamente um deles e depois o outro. Mas para isso eu preciso de um ajuste do pH. Aí a gente tem as informações que o KPS do sulfeto de zinco, conforme apareceu no exercício anterior, é 1,6 vezes 10 a menos 23. O KPS do sulfeto de cádmio, 1 vezes 10 a menos 28. Só por esse KPS aqui, a gente já consegue olhar e falar, opa, quem será que precipita primeiro? Quem tiver o menor KPS é o cara que precipita primeiro. Então, o menor KPS é do cádmio, 1 vezes 10 a menos 28, enquanto que o do zinco é menos 23, ou seja, eu vou alcançar a solubilidade do cádmio primeiro. Então, quem precipita primeiro, só pelo KPS, a gente já consegue estabelecer quem precipitará primeiro. Eu vou precipitar, então, primeiro o cádmio, depois que eu precipito o zinco. Então, o que vai acontecer? Entre o cádmio e o zinco, existe uma faixa de pH que permite que eu precipite um e não precipite o outro. Então, nossa tarefa é buscar esse pH limite que eu posso trabalhar. Então, a gente vai fazer as mesmas contas que a gente fez lá com o zinco. Primeiro de tudo, buscar esse 0,1%, porque é uma precipitação quantitativa. Então, a gente faz as continhas igual aconteceu no outro. O total é 0,01. Eu quero 0,1%. Fiz as contas, dá 10 a menos 6. Então, essa aqui é a quantidade que eu não vou conseguir precipitar. Por mais que eu queira, isso vai ficar de fora. A precipitação ela chega até 99,9%, não chega a 100%. Uma vez que eu sei a quantidade de cádmio que vai continuar, é só lembrar novamente. O meu cádmio ele está no formato de sulfeto de cádmio. Então, esse restante vai gerar um equilíbrio de cádmio mais 2, mais sulfeto menos 2. Esse equilíbrio aqui ele é descrito pelo KPS e o KPS nos foi fornecido. Se eu sei o quanto de cádmio que vai estar solúvel, eu consigo dizer o quanto de sulfeto que eu vou precisar. Por causa que, independente de quanto que eu altere isso aqui, o meu equilíbrio sempre vai gerar uma constante que é o KPS. Portanto, se o KPS é 10 a menos 28, eu sei que a concentração de cádmio é 10 a menos 6, eu vou chegar à conclusão que a concentração de sulfeto está na casa de 10 a menos 22. Aplicando, então, essa concentração na razão conhecida pela gente já, que a gente vai continuar trabalhando ali com 0,1 molar, 25 graus Celsius, daquela coisa. Então a gente tem o quê? Que para que eu precipite o sulfeto de zinco, eu preciso o quê? Que essa relação aqui do meu KPS, que é de 1,6 vezes 10 a menos 23, que esse negócio aqui, para que eu consiga uma precipitação eficiente,
eu preciso que a quantidade de zinco já foi descrita aqui, que é 0,01, a quantidade de sulfeto eu já descrevi, então o meu valor que eu preciso aqui para que a precipitação ocorra, ele tá um pouquinho abaixo do KPS. Então, 1 vezes 10 a menos 25, o meu KPS diz que é 1,6 vezes 10 a menos 23, eu tenho que chegar próximo a isso aqui. Então, o que a gente tem? A concentração de sulfeto é 1 vezes 10 a menos 22, que nós calculamos lá atrás. O H+, é justamente o que vai me descrever o pH e eu desconheço. A concentração de ácido sulfídrico continua sendo 0,1. Aquela continha de sempre, que a gente sabe que vai dar 10 a menos 23, só relembrando de onde isso saiu. A concentração de H+, para mim, continua um mistério, por causa que eu justamente quero saber o meu pH. E para essa situação específica aqui, a concentração de sulfeto está na casa de 10 a menos 22. Fazendo essas contas aqui, o pH tem que ser 0,48. Um pH extremamente baixo. Então, por que a gente fez essa conta anterior aqui quando a gente compara com isso aqui? Eu não posso alcançar o KPS do zinco. Eu tenho que ficar abaixo disso. Então, todas as contas que eu cheguei me geram uma condição onde esse valor que eu encontrei aqui para o cádmio, ele está inferior ao valor que a gente encontra para o KPS do zinco. Ou seja, eu obedeci as regras de forma que eu vou continuar tendo uma precipitação do cádmio bem anterior à do zinco. O cádmio precipita na casa de 10 a menos 25, o zinco precipita na casa de 10 a menos 23. Então, toda vez que a gente tiver dois metais, como é o caso desse, a primeira coisa é dar uma olhada para quem precipita primeiro e depois aí sim a gente vai atrás dos respectivos pHs, para a gente ter uma noção certinha de como funciona.